Agora vamos voltar a falar da chacina nos Campos Gerais. O autor, um homem com 18 anos, assassinou 4 pessoas e depois tirou a própria vida. Entre elas uma grávida. Foi baleada, hein? Essa grávida. A gente vai ver o seguinte, vamos dar um pulinho lá em Piraí do Sul. O Luciano Piquete vai trazer os detalhes pra gente ao vivo. Está lá já posicionado no link, preparado para trazer as informações. Olá, Luciano, boa noite, tudo bem? É com você. Muito boa noite, Paulo, ou melhor, muito boa noite, Lúcio, boa noite para quem acompanha o Cidade Alerta. Olha, a gente está aqui em Piraí do Sul, município que fica a 190 quilômetros de Curitiba, município de 25 mil habitantes, a população toda transtornada, né? Uma tristeza em toda a cidade em função dessa chacina, a morte de 5 pessoas, entre elas o assassino, este rapaz, Alejandro, de 18 anos, um rapaz que, de acordo com a Polícia Civil, é suspeito de ter participado de outros 2 homicídios ainda quando adolescente. Este rapaz teria surtado justamente por conta da morte do irmão dele, há exatamente um ano. No ano passado, o irmão dele faleceu no município vizinho, no município de Castro. Esse irmão, ele é suspeito também de ter cometido um homicídio e de ter sequestrado uma menina de 12 anos. E a mãe dessa menina, a ex-sogra do irmão, foi uma das vítimas do Alejandro nesta noite passada, nesta madrugada, na verdade, madrugada de quarta-feira. Então, ela foi uma vítima. Segundo a polícia, um homem que estava em um ponto de ônibus, aqui esperava o ônibus para ir trabalhar, foi uma outra vítima, a segunda vítima. Esse não teria nada a ver com a história, morreu por engano, estava no lugar errado na hora errada. Este rapaz, ele veio até esta região aqui, onde fica um trilho do trem, bateu na porta de algumas casas e em algumas casas havia usuários de drogas. Um usuário de droga, um homem de 47 anos, morreu também. Ele baleou uma menina, uma adolescente de 16 anos, grávida de 7 meses, tiro que ficou alojado no pulmão. Ela está internada no Hospital Regional em Ponta Grossa, não corre risco. Eu conversei com a avó desta adolescente, né? Então ela não corre risco e ela teria sido baleada por curiosidade, por ter aparecido ali na frente da casa para saber o que é que estava acontecendo. E aí ele teria, segundo a avó, dito assim: olha, o que você quer saber? Né? Por que você está aqui? Está curiosa? Vai tomar tiro. E atirou nela. E aí, na sequência, o que aconteceu? Esse rapaz veio até a casa dele, que fica logo aqui, a residência da família, onde estavam todos os familiares, e matou a própria mãe. E segundo o avô que conversou com a gente, daqui a pouco a gente vai ouvir o relato desse avô aqui no Cidade Alerta, este menino estava transtornado ao ponto de querer matar a família inteira. Todos os familiares entenderam que ele queria isso, inclusive o irmão dele, que procurou a nossa reportagem para desabafar, disse a mesma coisa. Ele iria matar a todos, mas não conseguiu porque os demais familiares fugiram, conseguiu matar apenas a própria mãe. Depois que ele matou a própria mãe, ou seja, 1, 2, 3, 4 vítimas fatais e a grávida baleada, ele veio para essa região. Alguns metros daqui no trilho do trem, isso por volta das 5 horas da manhã, quando chegou a polícia militar. Era escuro. Aqui é uma região, vocês podem perceber, que é muito escura, né? Não dá pra gente ver nada. Os postes estão distantes, aqui é muito escuro. A polícia colocou a lanterna na direção dele. Segundo a polícia militar, quando ele percebeu a lanterna e a presença policial, ele pegou a arma e deu um tiro no próprio peito. Morreu aqui no local. Conversei com um delegado responsável pelo caso, Dr. Jairo. Ele vai falar também mais detalhes sobre o crime e a possível motivação, né? Tudo indica, segundo os familiares, que ele estava transtornado ainda por conta da morte do irmão, surtou por conta disso. A família diz que todo mundo vivia ainda um período de luto, a mãe em depressão por conta da morte desse irmão no ano passado. E aí o menino perdeu a cabeça, surtou, matou 4 pessoas, entre elas a própria mãe, e tirou a própria vida. Lúcio, a qualquer momento eu volto com mais informações aqui ao vivo de Piraí do Sul. Certo, Luciano, daqui a pouco você volta, então eu quero saber por que esse rapaz ficou doidão e foi lá e matou 4 pessoas e tirou a própria vida e baleou uma gestante, inclusive. Daqui a pouco os detalhes para você. Nesse local aí, ó, Piraí do Sul, interior do estado do Paraná. Nossa equipe está lá para trazer todos os detalhes para você. O que aconteceu com esse rapaz que fazia gestos de arma, assim, nas redes sociais? É daqui a pouco, hein? Aqui no Cidade. Não sai daí porque já tem mais informações sobre esse caso. Gente, agora voltamos a falar da chacina em Piraí do Sul. Jovem de 18 anos surta e mata a tiros a mãe e outras 3 pessoas. Ele ainda deixou uma grávida ferida. Nós vamos voltar para lá agora, hein? Luciano Piquete está lá, coletando as informações, atualizando, trazendo as novidades. Luciano, que barbaridade foi essa aí no interior do estado, hein?
Pois é, Lúcio, a população aqui de Piraí do Sul, dos Campos Gerais, em choque, tamanha a barbaridade cometida por um jovem de 18 anos que, de acordo com a Polícia Civil, já tinha na adolescência passagens pela polícia, inclusive investigado por 2 supostos homicídios. Este jovem que aparecia nas redes sociais fazendo sinais de arma com a mão, esse jovem que era irmão de um rapaz que foi morto em uma troca de tiros com a Polícia Militar há 1 ano em Castro, município que fica aqui próximo. Esse rapaz também, irmão dele, suspeito de ter assassinado uma pessoa e também suspeito de ter sequestrado uma adolescente de 12 anos. Uma das vítimas, inclusive, do Alejandro, esse rapaz de 18 anos que cometeu a chacina, foi a ex-sogra do irmão dele. E segundo familiares dele, a motivação toda teria sido por conta disso, por conta da morte do irmão. A família toda vivia um luto. Ele não estaria aguentando mais essa dor, né, este lamento pela morte do irmão, não aguentava mais ver a família, a mãe sofrer. E aí teria decidido por fim a vida de todos, que ele pudesse, né? Ele, segundo a família, queria matar a todos os familiares, né, que estavam ali. Inclusive teria comentado que marcaria um churrasco, uma festa, uma confraternização, e nessa festa provavelmente teria matado mais familiares. Fato é que ele matou 4 pessoas, entre elas a mãe tirou a própria vida. A Polícia Civil investiga agora a motivação deste crime. Eu conversei com o delegado agora à tarde. Ele disse que em 1 mês deve concluir este inquérito. A partir de sexta-feira, os familiares começam a ser ouvidos. Algumas testemunhas, alguns vizinhos já foram ouvidos pela polícia. Familiares começam a ser ouvidos na sexta-feira. Vamos ouvir o que disse o delegado. Com relação a algumas vítimas, ele tinha algum problema anterior, tinha alguma desavença anterior. E com relação a uma vítima específica, que é uma que estava na rua e acabou levando um tiro na cabeça, ele não tinha nenhum tipo de contato. Possivelmente essa vítima, a gente já possa descartar até uma situação anterior com ele. Ele morreu porque acabou encontrando com o atirador. Com relação a uma específica que morreu dentro de um bar, possivelmente ele tinha realmente um desacerto aí, igual como eles falam, anteriormente, tá? Até porque era mãe de uma cunhada dele. O irmão desse atirador era namorado e tinha raptado a filha dessa mulher que foi morta. Ela tinha, acho que 12 anos na época, e ele acabou subtraindo ela, né? E a polícia acabou localizando ele, e ele já estava sendo investigado por uns 4 homicídios aqui, e acabou entrando em confronto com a polícia e foi morto no confronto. Ele também era investigado anteriormente por outro homicídio aqui na cidade, tinha essas investigações em andamento, e nós tínhamos informações que ele tinha algum surto com relação a isso também. Bom, então para deixar claro para você, telespectador do Cidade Alerta, o delegado se refere a esse cidadão que teria morrido, né, sem ter culpa, sem estar envolvido nessa história, que era um homem que estava no ponto de ônibus por volta das 5 horas da manhã, quando foi baleado, morreu no local. Esta mulher que estava no bar, então, como disse o delegado, era a ex-sogra do irmão dele. Ele tinha alguma desavença e acabou descontando nessa mulher. Teve a grávida baleada, essa está no hospital de Ponta Grossa, se recupera, não corre risco de morte. Essa teria sido baleada por curiosidade, por ter aparecido ali na rua. Ele teria se zangado no momento da fúria e atirado no ombro dela. Um outro cidadão usuário de drogas foi morto dentro de casa, provavelmente, segundo a polícia, tinha uma desavença com ele, e a própria mãe, né? E a gente vai ouvir agora um relato muito forte do avô deste rapaz, o pai da mãe, este homem que diz ter certeza de que o neto tinha a intenção de tirar a vida de todos os familiares. Vamos ouvir. Eu acho que ele guardou muita coisa sobre a morte do irmão dele, né? Que eu acho que ele queria vingança sobre a morte do irmão, né? Mas ele queria eliminar, acho que a família também, né? Ele não queria fazer vingança com o outro, mas ele queria reunir a família aqui para, acho que sei lá, uma festinha de carne assada e coisa para ver. Queria a família tudo reunida, né? Mas felizmente não deu esse tempo, né? Daí eu acho que ele se transtornou na cabeça dele, não sei o que aconteceu daí, né? Porque a gente já chegou no fim da história aí, né? O pai dele correu, disse que o irmão dele correu, o Piazinho também correu, né? A hora que atirou na mãe dele, né? Daí saíram correndo tudo, né? E eu não tava essa hora aqui, né? Ele era quietinho e até para conversar não conversava com a gente também não, né? Ele comigo mesmo não trocava conversa quase, né? Muito pouca conversa ele trocava comigo.
Lúcio, relato forte do avô, ele relata o momento em que ele atira na mãe, os outros familiares, irmãos, também sobrinho, criança, saem correndo. Se essas pessoas não tivessem corrido dali da residência, do imóvel, talvez tivessem sido outras vítimas desta chacina. Ele conseguiu matar a mãe, né? As outras pessoas fugiram, aí ele saiu de casa, foi até o trilho do trem, que fica a 10 metros mais ou menos de distância da residência, e ali ficou transtornado, andava de um lado para o outro com a arma na mão, um revólver calibre 38. A polícia chegou. Era muito escuro, é uma região escura, a iluminação muito precária. O policial apontou a lanterna para o rosto do Alejandro. O Alejandro, ao perceber a presença policial, atira contra o próprio peito, tira a própria vida. E aí a motivação fica na base da hipótese, né? A polícia acredita, a família acredita que tenha sido essa a motivação, este luto, esta talvez depressão por conta da morte do irmão há um ano. Mas dificilmente alguém saberá a verdade. Afinal, as pessoas envolvidas em discussões, desavenças, como a ex-sogra do irmão dele, não está mais aqui. O autor não está mais aqui. A polícia investiga este caso. Fato é que uma chacina, mais uma, recentemente a gente trouxe a chacina lá de Irati, também no interior do estado, 5 pessoas mortas há um mês, e agora um mês depois, Piraí do Sul, nos Campos Gerais, vive mais uma vez esse clima hostil, clima de muita tristeza, de luto aqui na cidade. Lúcio. Do Luciano Piquete, pelas suas informações, sempre rico nos detalhes, valeu pela participação. Só digo uma coisa sobre esse caso: se esse rapaz não tivesse arma, nada disso teria acontecido. Nada disso, viu?